Olá pessoal, tudo bom? Aqui é seu professor Alexandre Machado e hoje vamos estudar classificação das cadeias carbônicas. Se esse assunto te interessa, então se inscreve aqui no canal. Sempre vamos estar colocando aqui sempre novas dicas, questões, tudo relacionado ao Enem para facilitar o seu estudo e para que você alcance a sua vitória, passar no concurso, tá? Conseguir atingir uma boa nota no Enem ou simplesmente tomar uma boa nota na prova, ok? Vamos iniciar o nosso vídeo sobre classificação das cadeias carbônicas. Pessoal, na realidade, a classificação de cadeias carbônicas ela é muito mais ampla do que iremos ver hoje. Elas podem, por exemplo, ser classificadas entre cadeias abertas ou acíclicas ou fechadas e cíclicas. Hoje, somente trataremos sobre cadeias abertas ou acíclicas. Essas cadeias elas podem ser classificadas ou divididas em normais ou ramificadas, saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas. Bem, com o passar da aula, a gente vai vendo cada uma dessas classificações, o que elas significam. Cadeia normal. Bem, o que é uma cadeia normal? Cadeia normal é aquela que possui somente carbonos primários ou secundários, ou carbonos primários e secundários. Lembrando o seguinte, pessoal, carbonos primários são aqueles carbonos que são ligados a um único carbono ou aquele carbono nulário, aquele carbono sozinho. Tá? Carbono secundário, tá? É aquele carbono que ele está no meio da cadeia, tá? Ele está ligado a dois outros carbonos diferentes. Quando a gente vê essa fórmula aqui, estrutural, essa forma aqui de bastão, nós vemos o seguinte. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tá? Temos 6 carbonos aqui. Quando vemos aqui, vemos que este carbono aqui, ele somente está ligado a um carbono. Logo, ele é um carbono primário. Já esse carbono aqui, ele está ligado a dois. Está ligado a esse carbono e a esse carbono. Ele é um carbono secundário. O mesmo ocorre com esse carbono. Tá? Ele é um carbono secundário, porque é ligado a esse carbono e a esse carbono. O mesmo se repete a esse aqui e a esse aqui. E esse carbono aqui é um carbono primário. Tá? Então temos 2 carbonos primários e nós temos 2, 3, 4 carbonos secundários. Quando nós só temos carbonos primários e secundários, a cadeia é considerada uma cadeia normal. Temos a cadeia também ramificada. A cadeia ramificada é aquela que pelo menos possui um carbono terciário ou quaternário. Bem, com o carbono primário, é um carbono que ou ele está sozinho, chamado nulário, ou é um carbono ligado a um único carbono. Tá? Um carbono secundário é um carbono ligado a dois outros carbonos. Um carbono terciário é um carbono ligado a 3 outros carbonos. Assim como um carbono quaternário é um carbono ligado a 4 outros carbonos. Não podemos esquecer que o carbono é tetravalente. O carbono ele faz 4 ligações. Quando vemos aqui essa estrutura, vemos o seguinte, que temos aqui um carbono primário, temos aqui um carbono secundário. Repare que apesar desse carbono aqui ele tem uma ligação tripla, ele é ligado somente a 2 carbonos diferentes, tá? Ele é ligado somente a 2 carbonos diferentes. Então, apesar dele ter uma ligação tripla, eu conto somente o número de carbonos diferentes
ao qual ele está ligado. Por haver nessa estrutura pelo menos um carbono terciário, dizemos que essa estrutura aqui, essa cadeia carbônica, ela é do tipo ramificada. Podemos ainda ter as cadeias saturadas. As cadeias saturadas são aquelas que possuem apenas ligações simples entre os carbonos. Vou aqui, pessoal, chamar a atenção para essa informação. Entre os carbonos. Tem que ser obrigatoriamente entre os carbonos. Então aqui, quando nós olhamos as estruturas aqui, vemos que temos aqui, ó, um carbono ligado a outro carbono com a ligação simples, esse carbono ligado a esse com a ligação simples e assim por diante. Logo, é uma estrutura, é uma cadeia carbônica saturada. Quando olhamos essa estrutura, vemos que esse carbono é ligado a esse aqui por uma ligação simples, esse daqui também para essa ligação simples, aqui também e aqui também. Repare que esse carbono aqui, ele é ligado com a ligação dupla, essa estrutura é chamada de carbonila, ele tem uma ligação dupla com oxigênio, mas repare que para ser uma estrutura saturada, uma cadeia carbônica saturada, é necessário que ele tenha ligação simples entre os carbonos. Se for qualquer outro átomo, tá? Isso é válido, tá? Então, ele pode fazer ligação dupla, tripla com qualquer outro átomo, tá? Ele ainda vai permanecer sendo uma cadeia saturada, ok? Então, cadeia saturada, ou uma cadeia carbônica saturada, é aquela que possui ligação simples entre os carbonos. Cadeia carbônica insaturada é aquela que possui pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Repare que de novo vou chamar a atenção para o tópico entre carbonos, a ligação dupla ou tripla entre carbonos. Quando nós vemos essa estrutura à esquerda, vemos que ela tem aqui um carbono ligado com ligação simples a esse carbono, mas repare, este carbono aqui, ele tem uma ligação dupla. Reparou aqui que são dois tracinhos, tá? Ele faz uma ligação dupla. Esses dois tracinhos, eles identificam, eles demonstram que aqui é uma ligação dupla. Logo, esta cadeia aqui carbônica, ela é uma cadeia insaturada. Tá? Vamos olhar a estrutura à direita, na qual, repare que é a mesma estrutura que nós analisamos anteriormente. Mas repare que aqui eu tenho um carbono aqui, tá? Primário, uma ligação simples, tá? Mas aqui ele faz uma ligação tripla. Esse carbono aqui, ele faz uma ligação tripla. Isso aqui indica que, devido a essa ligação tripla entre esse carbono e esse carbono, passa a ter uma cadeia carbônica insaturada. Bem, vamos para o próximo slide. Cadeia carbônica homogênea. A cadeia carbônica homogênea é aquela que não possui heteroátomo entre carbonos. O que são heteroátomos? Vendo essa palavra aqui nova que apareceu para a gente. Heteroátomos são que átomos diferentes de carbono e hidrogênio, tá? Toda vez que nós lidarmos aqui com essa palavra dentro dos estudos de classificação de cadeias carbônicas, nós vemos o termo heteroátomo, são átomos diferentes de carbono e de hidrogênio. Então, quando nós tratamos de uma cadeia homogênea, nós estamos dizendo que ela não possui heteroátomos entre os carbonos. Quando nós vemos a estrutura aqui, nós vemos que temos aqui um carbono, tá? Ligado a outro carbono aqui, ligado a esse carbono. Esse outro carbono aqui que é ligado a uma hidroxila, OH. Repare que OH, apesar de estar ligado ao carbono, ele não está entre carbonos. Por ele não estar entre carbonos,
nós consideramos que essa estrutura aqui é uma cadeia carbônica homogênea. Tá? Repetindo, pessoal, presta atenção. Então, quando nós temos, apesar desse carbono aqui que está na cadeia carbônica, ele está ligado a um heteroátomo oxigênio aqui. Repare que esse heteroátomo não está entre carbonos. Por ele não estar entre carbonos, a cadeia é homogênea. A cadeia aberta ou acíclica também pode ser heterogênea. A cadeia heterogênea já é o contrário, ela possui heteroátomos. Então, repare que ela possui heteroátomos entre os carbonos. Ela possui heteroátomos entre os carbonos. Então, aqui pegamos um composto orgânico. Tá? Então, vemos aqui que temos um carbono ligado a oxigênio. Esse oxigênio, por sua vez, é ligado a outro carbono. Neste caso aqui, temos uma cadeia carbônica heterogênea. Ok? Beleza, pessoal? Então, de posse disso, vamos praticar. Então, vamos fazer exercício, ok? Então, vamos iniciar os nossos exercícios. A primeira questão nossa é da PUC do Rio Grande do Sul, na qual temos o seguinte: o ácido etileno diamino tetracético, é um nome bem complexo, né? Então, repetindo, o ácido etileno diamino tetraacético, ele é conhecido como EDTA. Ele é utilizado como antioxidante em margarinas. A fórmula dele é essa estrutura aqui. O que a questão pergunta? Ela apresenta a cadeia carbônica e ela pergunta como está classificada essa cadeia carbônica. Repare que agora nós vamos usar o que? Várias classificações. Nós vamos dizer se ela é homogênea ou heterogênea, se ela é saturada ou insaturada, se ela é normal ou se ela é ramificada. Então, repare que nós vamos classificar a cadeia aqui em cima. Vou dar um tempo para que vocês pensem e logo após eu irei iniciar a resolução com vocês. Não se desespere. Bem, pessoal, vamos ver aqui a questão. Então, quando vemos aqui a estrutura, vemos que ela não tem o quê? Ela não fecha em compostos, ela não é uma cadeia fechada, ela não tem ciclocompostos. Logo, é uma cadeia que é acíclica. Com isso, temos que a resposta pode ser a letra A, a letra B, a letra C, mas ela não pode ser a letra D nem E, porque a letra D e E trata de uma cadeia acíclica. Então, ela pode ser a letra A, B ou C. Bem, ela pergunta aqui na letra A, vem indicando que ela é insaturada. Bem, pelo que vimos de insaturada, insaturada é quando possui ligações duplas ou triplas entre carbonos. Vamos olhar aqui. Aqui nós não temos ligação dupla, ligação simples. Aqui é nitrogênio. Repare que aqui também não temos. Aqui é uma ligação dupla, mas entre carbono e oxigênio. Tá? Repare aqui também é dupla entre carbono e oxigênio. Se nós olharmos do outro lado, também ligação dupla, mas entre carbono e oxigênio. Tá? Então, ela não tem ligação dupla entre carbono e carbono. Logo, ela não é uma estrutura insaturada. Ela é uma estrutura saturada. Com isso, nós podemos ter como resposta a letra B, que ela é acíclica e saturada, e a letra C, que também é acíclica e saturada. Bem, precisamos definir agora se ela é heterogênea ou se ela é homogênea. Bem, se ela for homogênea, ela não terá, repare repetindo, se ela for homogênea, ela não terá
heteroátomos, átomos diferentes de carbono e hidrogênio entre a cadeia carbônica. Bem, vamos olhar a estrutura novamente. Temos carbono, carbono. Repare que temos carbono, nitrogênio, carbono. Opa! Repare que aqui nós temos carbono, nitrogênio, carbono. Repare que nitrogênio de novo ligado a carbono. Repare que entre os carbonos nós temos um átomo diferente. Nós temos o nitrogênio. Nós temos um heteroátomo. Com isso, podemos indicar que essa estrutura aqui ela é heterogênea. Então, a resposta correta é acíclica, saturada e heterogênea. Vamos para a próxima, a questão da UFAM, na qual pede para classificar a cadeia carbônica. Temos o seguinte, uma cadeia na qual, quando nós olhamos aqui esse traço aqui duplo, vemos que temos uma ligação dupla. Tá? Quando trata-se aqui desse traço duplo, vemos que temos uma ligação dupla. Tá? Uma outra coisa que nós podemos verificar aqui nessa estrutura é a seguinte, ela não fecha, tá? Ela é uma estrutura aberta, ela é uma estrutura acíclica ou aberta. Quando nós olhamos a estrutura, vemos insaturada. Insaturada porque ela possui ligação dupla. Quando olhamos aqui, vemos que ela tem um componente, um heteroátomo. Tá? Vemos que tem um heteroátomo aqui. Agora, repare que este heteroátomo, ele não está entre carbonos. Nós temos um carbono, outro carbono, aqui outro, aqui um carbono, mas repare que esse carbono está ligado a hidroxila e essa hidroxila, ou esse oxigênio, não é ligado a nem mais um carbono. Tá? Logo, temos que essa estrutura aqui é uma cadeia homogênea. Nós podemos verificar que aqui nós temos o carbono primário, carbono secundário aqui ligado a 2 carbonos, e aqui nós temos um carbono terciário. Repare que 1, 2, 3. Então, um carbono aqui, esse carbono aqui do meio, ele é ligado a 1, 2, 3. Ele é um carbono terciário, logo isso aqui trata-se de uma ramificação. Logo, se trata de uma cadeia ramificada. Tá? Quando concluímos tudo, vemos que ela se trata de uma cadeia homogênea, aberta, insaturada e ramificada. Tendo como única resposta a letra C de casa. Bem, pessoal, eu espero ter ajudado vocês em mais essa aula. Brevemente teremos uma continuação da aula, iremos tratar sobre cadeia fechada, ok? Um abraço e tchau, tchau. Espero vocês na próxima.